Boa noite. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou hoje em Manaus um investimento de 6 bilhões de reais para o setor elétrico do Amazonas, o celeiro político do ministro. Mas um dia antes da chegada dele à capital amazonense, um apagão deixou metade da cidade sem luz e ele teve que se explicar. Planejados para serem executados em pouco mais de 3 anos. As obras visam principalmente fazer a integração dos sistemas elétricos da capital e de alguns municípios do interior do estado com o sistema interligado nacional. A maioria da energia consumida em Manaus ainda é gerada por termoelétricas e o serviço sofre muitas oscilações porque as redes de distribuição ainda são deficientes. O resultado é um fornecimento de energia pouco confiável. Um dia antes da chegada do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a Manaus, um apagão deixou vários bairros de todas as zonas da cidade sem luz. De acordo com a concessionária de energia, o blackout foi ocasionado por um desligamento no fornecimento de energia do Leão de Tucuruí e o ministro precisou se explicar. O que aconteceu ontem exatamente foi no Leão de Tucuruí, no trecho de Uriximiná, tivemos uma descarga elétrica que desarmou, o sistema de proteção desarmou, portanto, a linha e 160 megawatts deixaram de entrar na cidade de Manaus. Por uma razão técnica ainda não explicada, espero que até o final do dia de hoje nós tenhamos o detalhamento, o sistema de proteção de mais 340 mega foi acionado na geração e desligou esses 340 megas. Caiu a linha de Balbina também, do ponto de vista energético, e isso gerou durante 28 minutos, na cidade de Manaus, um apagão em metade da cidade. A interrupção provocou o corte de 50% da carga elétrica na cidade. Para o ministro, esta é a prova de que o sistema elétrico no Amazonas necessita de investimentos para aumentar a capacidade de geração e distribuição de energia no estado. Mas se você for ouvir o nosso consumidor, ele vai dizer, eu não estou satisfeito com o abastecimento do setor elétrico. Portanto, o que nós estamos tentando dizer é o seguinte, já fizemos muito, precisamos fazer muito mais. Temos a humildade de reconhecer que precisamos fazer muito mais, mas é preciso que se tenha o voto de confiança e compreensão, porque isso também não se resolve da noite para o dia. A conclusão das obras desta subestação no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade, é um dos entraves para a interligação de parte do Amazonas ao sistema interligado nacional. Os investimentos aqui são da ordem de 32 milhões de reais. De acordo com o ministro, dos 6 bilhões de reais previstos para investimentos, pouco mais de 1 bilhão em projetos já estão com recursos garantidos. Desse total, 195 milhões são para a expansão do programa Luz para Todos aqui no estado e pouco mais de 750 milhões de reais para a integração do município de Parintins ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Funcionários do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia fizeram um protesto esta manhã para cobrar o pagamento de salários que estariam atrasados há 3 meses. Há 2 semanas, o Band Cidade já havia mostrado o abandono no Setara, que já foi tido como referência para revelar novos talentos no esporte. Há mais de 3 meses, treinadores e profissionais do esporte que trabalham no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, que fica na Vila Olímpica de Manaus, estão com os salários atrasados. Até hoje, sem uma resposta por parte do governo, eles decidiram protestar. Nós estamos desde janeiro praticamente desempregados. Foi toda a equipe multidisciplinar e os técnicos foram demitidos, tá? Então, essa situação, não tem, o pior de tudo é que essa situação não tem assim um horizonte, não nos deram ainda nenhuma posição quando é que os atletas ou quando que os profissionais vão voltar a ser admitidos. Isso aí traz um transtorno muito grande para os atletas. Criado em 2004, o Centro de Alto Rendimento beneficia aproximadamente 500 atletas por ano com treinos de alto rendimento. Mas diante dos cortes no orçamento, os atendimentos médicos e odontológicos foram suspensos. E até mesmo educadores físicos que auxiliavam os atletas foram dispensados. Da parte do Setara, que é a equipe multidisciplinar, é um outro grande problema. Por quê? Porque os atletas,
quando estão treinando, eles sempre sofrem algumas lesões, alguns problemas, e a equipe multidisciplinar é que vai dar todo o apoio, vamos dizer, de massoterapia, de fisioterapia, de nutricionista, o psicólogo esportivo, médico, dentista. Toda essa equipe foi desativada. Elton é técnico de luta livre e funcionário do Setara. Ele já foi treinador de grandes atletas amazonenses que conquistaram medalhas para o Amazonas. Agora o treinador anda preocupado. Sem um repasse dos recursos por parte do governo, ele acredita que o impasse possa prejudicar os atletas cotados para participar das Olimpíadas no próximo ano no Brasil. Então a gente gostaria que o governador, né, nos escutasse esse nosso pedido de ajuda, porque é muito importante. A gente está perdendo atletas bons, que têm condições de estar brigando por uma vaga olímpica. Então a gente gostaria muito mesmo que ele olhasse com carinho para os treinadores, para o Setara, que é um programa tão importante, né, de esporte, de alto rendimento aqui no estado do Amazonas, que já revelou grandes atletas e vem revelando. E a gente pede que ele possa tentar intervir pela gente, porque a gente está precisando muito, porque a gente faz a luta, faz o esporte por amor e a gente precisa disso. Há 4 anos, Roberval, que é paulista, veio para Manaus a convite do Setara. Desde 2012, ele é técnico desses atletas indígenas de alto rendimento na modalidade tiro com arco. Mas sem receber desde janeiro, ele pensa em abandonar o esporte e voltar para São Paulo. É uma pena, porque a gente tem um trabalho muito legal sendo feito com os atletas indígenas aqui, outros atletas também da federação mais antigos, né? Tudo isso daí rendeu muitos frutos. A gente tem para-atleta, né, que provavelmente vai estar indo para o Parapan. Então, assim, a situação ficou meio complicada. Até estou pesando na balança se realmente eu consigo ficar aqui por mais tempo ou se eu teria que voltar para São Paulo. Depois do investimento que eu fiz também, então, assim, a gente fica assim meio balançado, né? Essa insegurança, não dá para saber muito bem se eu vou conseguir me manter aqui por mais tempo, né? E o grupo foi recebido pelo secretário de Esportes do Estado, Ricardo Marrocos, e também pelo coordenador do Setara, Paulo Antoni. Segundo eles, esses professores e técnicos terão que aguardar um novo processo seletivo previsto para ocorrer no início do segundo semestre. Ou seja, com certeza esses profissionais não terão paciência para aguardar e devem buscar outras oportunidades, claro que fora do Estado. Perdem os atletas, perde o esporte amazonense. 2 homens, um peruano e um brasileiro, foram presos pela Polícia Federal acusados de tráfico internacional de drogas. Eles foram detidos em uma ilha no Rio Amazonas, próximo a Manaus, portando 200 quilos de cocaína pura, avaliados em R$2,5 milhões. A droga estava armazenada em um fundo falso de um bote. Com a dupla também foi apreendido armamento de grosso calibre. Os 2 foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Professores de Coari fizeram uma manifestação na noite de ontem em frente à Câmara Municipal para cobrar o pagamento do 13º e o salário do mês de março, que estariam atrasados. Em seguida, eles foram para a frente da casa do prefeito interino, Irã Medeiros, onde estavam reunidos os vereadores, mas não foram recebidos. Na manhã de hoje, os professores voltaram à casa do prefeito para cobrar os pagamentos que teriam sido prometidos para hoje, mas ainda não teriam sido feitos. Desta vez, eles foram recebidos pelo prefeito, que garantiu que hoje estaria na conta apenas o 13º. Ao fim da reunião, houve confusão e até uma bomba de efeito moral teria sido jogada contra o grupo, ferindo 3 professores que registraram um boletim de ocorrência. 2 homens foram presos acusados de roubo de veículos na capital. Um deles é suspeito de envolvimento em um latrocínio. Drogas também foram apreendidas com a dupla. Eric da Silva Lobato, de 31 anos, conhecido como Angínio, e Sebastião Ribeiro Filho, de 49, conhecido como Velho Sabá, foram presos depois que denúncias apontaram que os 2 tinham envolvimento no roubo de 5 veículos de uma concessionária no Parque das Laranjeiras na última quarta-feira. A dupla foi presa na invasão das luzes no Tarumã. Na abordagem, Sebastião apresentou documento com nome falso. Com ele também foi apreendido 1 quilo de pasta base de cocaína e maconha. A polícia já tem conhecimento que o Sabá, ele é um antigo cliente, né? Ele coordena o tráfico de droga nas invasões
coordena as invasões, inclusive aqui na cidade, e conseguimos agora cumprir esses 2 mandados e está sendo flagranteado por tráfico de droga e falsa identidade. Ele se apresentou com documento falso para a equipe. Já Érico foi preso com esse veículo com sinais de identificação alterados. A polícia acredita que os 2 façam parte de uma quadrilha especializada em roubo de carro. Sabemos que o Sabá tem relação tanto com roubo de veículo, como tráfico de droga, como assaltos à residência, roubos a pessoas. Então, sabemos que, como no jargão policial se diz, ele é clínica geral. Então, e é um comando aqui fora do tráfico, da facção criminosa. Ainda segundo o delegado, Sebastião pode ter envolvimento em um latrocínio ocorrido no ano passado no condomínio Jardim Europa. Houve aquele latrocínio ano passado no Jardim Europa, na Ponta Negra, em que ele também é acusado por este crime, né? Além de outros crimes que ele está sendo acusado, como homicídios e vários outros crimes. Os 2 serão indiciados por tráfico de drogas, recepção de veículos roubados e porte ilegal de armas. A Secretaria de Justiça e Cidadania deu início hoje à emissão de documentos para menores que cumprem medidas socioeducativas em unidades do Estado. Com apenas 15 anos, há 6 meses e 6 dias, como faz questão de enfatizar, este adolescente cumpre medida socioeducativa por roubo. Hoje, pela primeira vez, conseguiu tirar a carteira de identidade e também a carteira de trabalho. Quero estudar só, trabalhar, terminar meus estudos. Já este adolescente de 17 anos, há 7 meses, está internado. Ele cumpre pena por tráfico de drogas. Só deve sair do local quando atingir a maioridade. Até lá, o jovem garante que vai se dedicar aos cursos oferecidos dentro da unidade. E ao tirar a carteira de trabalho, já traça planos para um futuro que passa bem longe da atual realidade. Está sendo muito difícil, está sendo sofrido. Isso aí a pessoa tira como lição para o resto da vida, né? Saindo daqui eu vou poder terminar meus estudos, assim conseguir um trabalho. Conseguindo um trabalho eu vou esquecer a vida que eu levava. O primeiro passo foi dado hoje. A iniciativa de oferecer a emissão dos documentos tem como intuito a cidadania, bem como incentivar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Hoje há 4 centros socioeducativos em todo o estado. São mais de 180 adolescentes cumprindo medidas de internação. A maioria deles, pela primeira vez, terá acesso a documentações básicas. Além dos reeducandos, muitos pais também foram beneficiados com a emissão dos documentos, primeira e segunda via. Trabalho que só será encerrado quando todos estiverem devidamente com os documentos na mão, como preza a lei. No primeiro momento, tirar a carteira de trabalho. No segundo momento, nós viremos aqui novamente para fazer o cadastro de todos eles no sistema do Cine, né, para que proporcione a eles já um encaminhamento a uma vaga de emprego. Dentro das próprias unidades de cumprimento de medida, esses adolescentes já desenvolvem cursos profissionalizantes, que hoje nós trabalhamos em parceria com a CETAM, desenvolvendo os projetos como Pronatec, Panificação, e através da nossa parceria com a SEDUC, todos esses adolescentes são inseridos na escolarização. Então nós inserimos já desde o recebimento desse adolescente até mesmo após o cumprimento da medida. Um incêndio atingiu um supermercado na noite de ontem no município de Fonte Boa. O local foi totalmente destruído. A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito após várias quedas de energia no local. O município, que tem quase 23 mil habitantes, não tem uma sede do Corpo de Bombeiros e as chamas foram controladas pelos próprios moradores. Não há registros de feridos. Fim de semana chegando, vamos então conferir a previsão do tempo para este sábado. Os detalhes no mapa. Em Lábrea, a previsão é de tempo nublado, encoberto, com possibilidade de chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. Em Manaus, o sol também aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Uma nova manifestação contra os casos de corrupção no país está sendo programada para este fim de semana em várias capitais do Brasil, incluindo Manaus. Os detalhes com Orestes Litaif.
A convocação está sendo feita através das redes sociais na internet, que até hoje é a principal plataforma de organização dos movimentos. A manifestação no domingo deve sair aqui do centro da cidade em direção à Arena da Amazônia. No mês passado, o grupo organizou um ato parecido, que, segundo a Polícia Militar, reuniu mais de 25 mil pessoas. Orestes Litaif para o Band Cidade. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, no primeiro trimestre deste ano foram registrados quase 9.500 casos de malária aqui no Amazonas, uma redução de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, as pesquisas para combater a doença avançam. Pesquisadores do INPA descobriram que substâncias extraídas de plantas medicinais da Amazônia são capazes de matar os parasitas transmissores da doença. A Amazônia é a região de maior biodiversidade do mundo. Em poucos metros quadrados da floresta amazônica, existem mais espécies de plantas do que em toda a Europa. Desvendar a floresta tem sido o desafio de pesquisadores que exploram a região. A busca pela essência das plantas medicinais dão origem a diversos estudos. Um desses estudos tenta combater a malária. A pesquisa é baseada em conhecimentos empíricos da sociedade, que utiliza pelo menos 40 espécies de plantas nativas da Amazônia para combater a doença. Essas espécies foram analisadas e algumas delas selecionadas para o estudo. As substâncias extraídas das plantas se mostraram capazes de matar e combater os parasitas da malária. A doença é uma das mais comuns da Amazônia e é transmitida pelo mosquito Anopheles, resistente ao clima da região. Por isso, a pesquisa é desenvolvida a partir de substâncias bioativas extraídas de plantas da própria floresta, como esta espécie, encontrada facilmente na região. Então resolvemos preparar nossos próprios extratos da capeba e fazer o isolamento dos princípios ativos, derivados do 4-NC, porque essa substância, apesar de ter na capeba, nas raízes, é instável. É uma substância que não serve para você fazer drogas, eventualmente, porque tem uma instabilidade muito grande. Então, os derivados eram mais estáveis, testamos, já na época já tinha mesmo um ensaio implantado, e esses derivados apresentavam atividade antimalárica, e o INPA fez uma patente desses derivados. Eram substâncias na época novas, não havia na literatura, não existia a substância ainda, era uma invenção do nosso grupo de pesquisa aqui, do LAPAM. Os estudos em laboratório demonstraram que a capeba possui uma importante atividade antimalárica capaz de combater o Plasmodium falciparum, responsável pela forma mais grave da malária. Com essas plantas da região amazônica, nós já conseguimos avançar várias etapas no desenvolvimento dessas drogas, que é exatamente, conseguimos comprovar que esses princípios ativos são ativos in vitro, são ativos em vivo, conseguimos mostrar que muitos deles não têm toxicidade ou a toxicidade é muito reduzida e em colaboração com outros laboratórios da USP de fora do Brasil, nós conseguimos também identificar como essa substância ela mata o parasita. Os pesquisadores já produziram derivados semissintéticos do composto, que já estão patenteados. Da floresta, agora a pesquisa segue para as próximas etapas, que são os estudos clínicos aprofundados, incluindo os testes em seres humanos. Nós acreditamos que estudando plantas aqui da região, nós podemos contribuir para uma nova geração, uma nova descoberta de substâncias. Então essa é a nossa missão aqui. E isso é considerado absolutamente importante para o combate à malária. Isso quer dizer que, logo, logo, nós poderemos apresentar para a indústria, para a ciência, protótipos de novas drogas antimaláricas, todas elas isoladas a partir de plantas aqui da nossa região. O Band Cidade está de volta agora com as notícias do futebol. Neste fim de semana tem mais rodada do Campeonato Amazonense aqui na capital e também no interior do estado. E quem traz os detalhes é o repórter Israel Ayasser. Nesse fim de semana tem futebol, é a 9ª rodada do Campeonato Amazonense. Você que é torcedor, fique ligado, serão 5 jogos. Neste sábado tem Farte Rio Negro, a partir das 3 horas da tarde aqui no gramado do Estádio da Colina.
Nacional Borbense enfrenta o Operário de Manacapuru às 3 da tarde no município de Borba. E às 4 da tarde no estádio Carlos Amit tem Manaus e São Raimundo. Já no domingo serão 2 jogos. Penharol e Iranduba no estádio Floro de Mendonça e Itacoatiara às 4 da tarde. E Nacional e Princesa dos Solimões aqui novamente no gramado do estádio da Colina às 6 da tarde. Lembrando que o Nacional continua como líder da tabela do campeonato amazonense. Israel Ayasser para o Band Cidade. Um filhote de peixe-boi de aproximadamente 1 metro de comprimento foi resgatado no município de Parintins. O animal chegou esta tarde aqui na capital. O peixe-boi, com apenas 2 meses de vida, foi capturado na comunidade rural São João do Jaru, no município de Parintins, no interior do Amazonas. O animal foi trazido para o Laboratório de Reabilitação de Mamíferos Aquáticos do INPA, aqui em Manaus. Ainda em Parintins, o mamífero recebeu os primeiros atendimentos na sede do IBAMA. O peixe-boi, de aproximadamente 1 metro de comprimento, e os técnicos do IBAAN vieram de barco e chegaram em Manaus na tarde de hoje. Este é o primeiro mamífero da espécie resgatado no Amazonas este ano. O peixe-boi foi capturado sem sinais de ferimentos e foi hidratado durante todo o trajeto, que durou cerca de 10 horas. Mesmo assim, os veterinários dizem que o animal está debilitado. Por isso, quando o animal chegar aqui, a gente vai levar ele rapidamente para o centro, de reabilitação, que nesse caso é no INPA, no Laboratório de Mamíferos Aquáticos, para ele poder receber todos os cuidados. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que vai falar sobre o sistema carcerário do Amazonas. E o nosso entrevistado é o secretário da recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band, destacando os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Boa noite.